Muitas são as perguntas que nos fazemos durante a jornada na Terra. Onde encontrar as melhores respostas às nossas indagações? Trazemos muitas dúvidas em nosso caminhar existencial, mas o Espiritismo tem as respostas que a vida nos propõe. A Vida em Foco está no ar e você é o nosso convidado especial. Fique conosco! Vivemos num mundo que nos desafia em todos os instantes, no trabalho, no lar, na sociedade, no cotidiano. A todo instante nos deparamos com novas situações que reclamam posturas equilibradas, éticas, moralizadas. Estes momentos contribuem para a nossa evolução? Estamos preparados para vivermos estes desafios ou ainda não estamos em condições de enfrentarmos situações desafiadoras como as que estamos vivendo agora? O autoconhecimento em face dos desafios modernos será o tema da entrevista de hoje. Não perca! A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. É dezembro. Eu adoro quando chega o mês de dezembro. Costumo dizer que é um mês feliz. Parece que tudo fica mais iluminado com o sol brilhando em seu esplendor. Parece que as cores tomam seu espaço na natureza e se refletem nas pessoas. Pessoas, inclusive, que parecem mais fraternas. É o mês em que a atenção a Jesus é intensificada. Lembramos de seu aniversário. Muito embora seja controvertida a exata época do seu nascimento, o que importa é o fato em si. O Cristo é o governador espiritual do orbe, que no momento da formação do planeta gera um espírito puro e deixou de conviver com seres angélicos para nos trazer a boa nova. Ele é o Evangelho de Deus. Este, o primeiro exemplo de amor, de renúncia, de humildade, de caridade, dentre tantos que o Mestre nos legou. Enfim, é Natal. E Casimiro Cunha, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos revela um bilhete de Natal, dizendo assim: Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração cheia de fé e de amor, por quem passa sobre a terra encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe sem o afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem os carinhos de um pai. Mas escuta, não te esqueças, na doce revelação, que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Nesta mesma obra, Antologia Mediúnica do Natal, Emmanuel finaliza nos esclarecendo que é por isso que todos nós, ano a ano, somos induzidos, sem distinção de credo e raça, a cultivar o poder da fraternidade, uns diante dos outros, pelo menos um dia, o dia de Natal, transformando o mundo, por algumas horas, em reino de amor, prelibando as alegrias do bem eterno que nos governará de futuro, a repetir com as vozes milenárias dos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A Vida em Foco traz hoje no quadro de entrevista o tema o autoconhecimento em face dos desafios modernos. Veja agora o que o Espiritismo tem a dizer sobre este assunto. Olá, começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista e temos a alegria de receber aqui conosco pela primeira vez Marcos Serafim Furtado. O Marcos é um amigo de longa data, é psicólogo e atua na Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Trabalhador, atuante do Centro Espírita Luz do Evangelho,
que fica ali na Rua Adão de Araújo, perto da antiga Siemens, né? Na Vila Nossa Senhora da Luz, né, Marcos? Isso mesmo. Desenvolve lá as suas atividades. Se um dia você quiser conhecer, você pode acessar o endereço, né, as informações. Você tem blog lá, alguma coisa assim, Marcos? Tem um blog do Centro Espírita Luz do Evangelho, né? Só. Você sabe como é que é o endereço? Não sei. Não... Mas dá para pegar pelo Google, né? Pelo Google aparece. Luz do Evangelho. É uma casa que atende ali uma comunidade, né, dessa Vila Nossa Senhora da Luz, e ali a gente vai encontrar muitos amigos, né? Já tivemos a oportunidade de estar lá. E Marcos, estamos aqui para falar hoje de um tema que é um desafio, o autodescobrimento. Em face, sobretudo, do momento em que vivemos, né? O vazio existencial. Parece que alguns relatórios da Organização Mundial de Saúde dão conta que hoje há no mundo 400 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão, né? O que traduz esse momento desafiador que vive a nossa civilização, né? E culto exagerado do corpo, né, Marcos? Você trouxe até isso aqui, né, como uma das propostas de abordagem. O que é necessário, Marcos? O que o homem necessita, então, para mudar esse status, né? E este homem atual, você acha, necessita descobrir-se? Precisa de autoconsciência? Com certeza, Márcio. Se nós nos referimos já lá à Gênese bíblica, quando diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós vamos perceber que a sociedade atual parece que esqueceu desta referência real, né, desta referência. Vive uma rotina, uma vida de satisfações, de buscar uma satisfação no externo, nas coisas externas, e por si mesmo acaba entrando num processo de alienação. O processo do prazer da pessoa que busca a satisfação e a realização no prazer mundano é algo que atende apenas ao nosso ego, né? Uma estrutura. Por quê? Porque é imediato, o prazer mundano ele é imediato, ele satisfaz os nossos sentidos, mas não o nosso ser profundo. E atendendo ao ego, o ego é uma estrutura primitiva, uma estrutura que carrega vários esquemas dos instintos de sobrevivência. Então, na medida que o nosso ser passa a ser comandado pelo ego, ele passa a exercer uma vida animalesca, uma vida superficial, uma vida das sensações, e acaba entrando necessariamente num processo de distanciamento da sua real identidade. Nesse processo, se torna necessariamente infeliz, acaba se alienando, e não se satisfaz, né? Não é capaz de satisfazer o seu ser. Isso acaba criando um certo vazio existencial, como você citou. Este vazio existencial é gerador de diversos sentimentos de angústia, de tristeza, de medo. Esse vazio existencial inaugura, na maioria das pessoas, uma falta de sentido. Não faz sentido a vida, não se banaliza, né, estar vivo, não tem para onde, não tem sentido continuar vivendo. E é gerador de vários transtornos psicológicos, né, bem como doenças físicas. Entendi. E como é que o homem pode, em face disso, né, parece que a nossa civilização anda adoentada, né? Exato. Pelo menos as indústrias farmacêuticas dão um recado importante, né? Elas se tornaram tem faturado muito. Faturado, né? Muito. E como é que o homem pode superar esse processo de adoecimento? Porque agora se trata de reverter todo esse... Exato. Né? Fazer um caminho de volta aí que nós andamos nos desviando. Exato. Né? Esquecendo de tudo isso, né? Da nossa origem real. A Joana de Ângeles, no livro Homem Integral... Quem é Joana de Ângeles? Joana de Ângeles é um espírito que vem pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, né? E ela trata de vários temas de ordem psicológica, procurando trazer uma nova forma de se ver o ser humano, de despertar. E neste livro, O Homem Integral, ela vai definir saúde da seguinte forma: saúde decorre da autoconsciência, da libertação íntima e da visão correta da vida. Então, autoconsciência, nós precisamos trabalhar essa libertação íntima e uma visão mais adequada e correta da vida. O homem teima por ignorar-se, continua ignorando-se, continua alienado de si mesmo e desconhecendo as profundezas, a sua responsabilidade profunda na vida. Por ignorar-se, ele caminha muitas vezes sem ter os recursos
que uma vida lúcida, uma vida tranquila, uma vida plena, lhe proporcionaria um estado mais tranquilo, um estado mais em paz. Mas este homem, ele acaba muitas vezes surpreendido pela doença e que não pela morte. Quando reavalia a sua vida, vai se encontrar como um ser que se desconheceu durante toda a vida, como se tivesse lidado com um ser estranho a todo momento, porque ignorava-se. Então, esses processos que a Joana nos convida a fazer, a autoconsciência, esta libertação íntima, que a gente já vai tratar melhor dela, e esta visão mais adequada da vida, com profundidade, ele por si só é gerador de um estado mais pleno de paz íntima, caracterizando uma lucidez e trazendo, então, essa saúde emocional e física para todos nós. Então, torna-se urgente para fazer esse retorno, um estado de maior equilíbrio, o despertar da nossa autoconsciência. Então, a pergunta que fica, para a gente poder responder depois do intervalo, é como promover, exatamente, já que você mencionou que considera fundamental, né, a autoconsciência, descobrir quem é, né, qual é a sua realidade, a sua referência, como promover esse processo de autoconsciência. A gente faz um intervalo, Marcos, né, e já volta buscando responder isso, porque agora é uma pergunta, né, que vai exigir bastante reflexão de nós. Fique conosco que a gente já retorna. Aguarde uns instantes, vamos para um breve intervalo e logo voltaremos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é o autoconhecimento em face dos desafios modernos. Vamos conferir. Estamos de volta e eu deixei uma pergunta antes do intervalo para o Marcos responder, que é uma pergunta desafiadora, já que você mencionou a necessidade do indivíduo se descobrir, ter autoconsciência, entender quem ele é. Eu pergunto, Marcos, como promover essa autoconsciência? Existe algum processo? O processo é um processo de superação do que os sentidos nos apresentam. Veja bem que se nós ficarmos somente com o que nós temos dos sentidos, muitas vezes seremos enganados. Aquilo que a gente vê não é necessariamente o que a gente vê, aquilo que a gente pensa da gente não é necessariamente o que a gente pensa. Às vezes é preciso escutar o que o outro pensa da gente, o que de fato a gente está, da forma que a gente está existindo neste mundo. Se a gente pegar, por exemplo, e se colocar num espaço fechado e imaginar uma parede que ela é compacta, que ela é aparentemente compacta, e eu ligar um celular, eu vou conseguir conversar com um certo sinal e isso vai me revelar que o que eu estou vendo não é a realidade. Tem buracos nessa parede que está passando esse sinal de celular, por exemplo. Enfim, nós precisamos questionar o que é real e o que é ilusório, entendendo num princípio de que o que é real é aquilo que permanece por toda a eternidade. Então, a consciência divina, a existência divina, que é eterna, é real. A consciência nossa, a consciência imortal do nosso ser, isso é real. Todo o resto é transitório. Todo o resto pode demorar mais ou menos tempo, mas de alguma forma vai se desfazer. Ele beira a ilusão. E isso nos permite começar a se questionar, então, de fato, quem somos nós? Quem de fato somos nós? Jesus, lá em João 10:34, ele resgata um princípio antigo, quando ele diz, vós sois deuses. Então, ali ele já vai convidar cada um de nós a pensar em nós como profundidade. Tanto em mim mesmo, como ao olhar o outro, pensar que eu sou Deus. Ele, o Deus minúsculo, né, também tem essa representação divina, né, identificando assim quem de fato nós somos. Para quê? Para que a gente possa ir se libertando daquilo que a gente acredita que é, muitas vezes. Então, a Joana, ela vai deixar isso bem claro, essa separação do real e do ilusório, quando ela diz no Amor Imbatível Amor também. Esse é um livro, é outro livro se não me engano, de 1999, né? Amor Imbatível Amor. Amor Imbatível Amor. O ser essencial é o amor, ou seja, nós somos amor. No entanto, o processo de despertamento da sua potencialidade divina adquire expressões não legítimas, quer dizer, não é nós de fato, é uma ilusão, que passam a atormentá-lo, já que fazem parte do processo de maturação através das negatividades do ego, que é um não amor, um desamor, e as máscaras do ego, que é um falso amor. Então, as negatividades do ego, por exemplo, que nós vamos apresentando e achando que nós somos assim, é o ódio, é o egoísmo, o orgulho, a raiva, o ciúme, o ressentimento, todas
essas ordens de desequilíbrios que, na realidade, é uma negação do amor. E, muitas vezes, nós precisamos se utilizar de algumas máscaras para encobrir essa negatividade que a gente está desenvolvendo, que é um vício que, de fato, a gente acaba desenvolvendo, que é o pseudo-amor. Por exemplo, a euforia, a ansiedade, perfeccionismo, puritanismo. Então, são coisas que vão, de alguma forma, fechando e escondendo essas negatividades, não fazendo a gente entrar em contato com essa sombra que a gente carrega dentro da gente, que precisa ser iluminada para que a gente possa reconhecer o nosso ser real, o nosso ser amor, que de fato somos. Então, quando Jesus fala lá em João, vós sois deuses, significa que, ou melhor, que nós somos amor, né? Amor, porque Deus nós representamos essa parcela, em parcela, esse amor maior que é Deus, que parece que o tema central do Evangelho de João está aí, né? Deus é amor. Deus é amor. O amor vem de Deus. Então, nós representamos esse amor. E quando deixamos que o ego supere ou mascare essa nossa realidade essencial, é que vem o sofrimento, vem a doença. É que vem a doença. Então, o detalhe é essa percepção de que nós não podemos deixar que o ego controle o nosso ser, mas que uma outra estrutura mais profunda, que é o amor, possa vir a nos controlar. Ok, e eu quero deixar um desafio para você nesses 3 minutos que faltam. Marcos, então, o Espiritismo tem alguma proposta prática para a gente se melhorar, resistir à atração do mal, para a gente superar o ego? Existe uma proposta prática? Existe. Uma pergunta que é a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E eles lhe respondem, né? Conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade, né, que era Sócrates, já havia resgatado isso lá de um templo onde ele havia visitado. Conhece-te a ti mesmo. Então, novamente a gente está, junto com Joana de Ângeles, entendendo esse processo de autodescobrimento, de autodespertar. Esse conhece-te a ti mesmo é algo que é esse resgate da essência nossa e desse encontro com dessa iluminação da nossa sombra. E que a iluminação da nossa sombra, ou seja, a gente começar a reconhecer as nossas negatividades, nós temos um recurso muito valioso na medida que reencarnamos, que é a família, que é o outro, que é o contato com a outra pessoa, principalmente na intimidade, né? Às vezes um amigo, alguém até não nos fala uma realidade. Olha que legal isso que você está falando, né? Porque algumas doutrinas até religiosas propõem o isolamento para o autoconhecimento. Sim. E você está falando exatamente o contrário. Não. Que o autoconhecimento se dá no relacionamento, é isso, na vida diária mesmo. Na vida diária, muitas vezes até o nosso inimigo pode ser um valioso recurso de identificarmos em nós a sombra que carregamos em nós e ignoramos, acreditamos que não carregamos aquilo. Às vezes o inimigo aponta lá uma deficiência nossa, dá uma resposta atravessada porque a gente provocou um estímulo nele. Exato. Isso pode ser usado como um adubo para o autoconhecimento. Então essa é a ferramenta do inimigo estar ali na nossa vida. Essa ferramenta que a divindade oferece para nós nos encontrarmos, nos despertarmos, criarmos essa autoconsciência. Veja então que é iluminando a nossa sombra, mas entendendo que isso é transitório, que isso tem que ser superado e que é o resgate da nossa essência divina, é o resgate do Deus em nós, é o resgate de olhar para o outro e encontrar o Deus no outro, que é esse estado de autoconsciência. Então, é importante nós começarmos a fazer isso, que nós chegaremos a um processo naturalmente de ser capaz de expressar o amor, então, amando a Deus sobre todas as coisas, de ser capaz de amar o outro como nós somos capazes de, nos identificando o amor, nos amarmos também. Então a gente entra cumprindo o primeiro e grande mandamento, entra conseguindo superar esses processos que por muito tempo sofremos, né, diante de sermos subjugados pelo ego, pelas sombras que um dia criamos em nós mesmos. Então você vê que a grande utilidade do autoconhecimento é que a gente desperte o amor, que é a nossa essência. É essa a ideia? Exato, perfeito. Utilizando inclusive das relações sociais, dos amigos e até dos nossos adversários. Até dos nossos adversários. Olha que beleza. Parece que Deus os coloca na nossa vida para que eles sirvam de espelhos, então. Com certeza. E essa tomada de consciência de que nós podemos usar todas essas ferramentas para o nosso aprimoramento, e aí está a finalidade da nossa existência, da nossa encarnação. Marcos, muito obrigado. E você que nos assistiu pode encontrar essa resposta, né, na íntegra
a de número 919, item A, em O Livro dos Espíritos. Obrigado pela sua presença, Marcos, pela sua contribuição. Agradeço. Espero que você volte outras vezes. E a você que nos acompanhou, fique conosco, que o programa continua. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande-as para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Moacir José Malheiros indaga hoje: o médium Francisco Cândido Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec? Moacir, a míngua de alguma revelação espiritual de fonte muito confiável, não há como responder a essa pergunta de modo peremptório. Aliás, mesmo uma revelação do gênero deveria ser recebida com cautela e submetida ao crivo da razão. Da mesma forma que a natureza não dá saltos, os espíritos não se modificam substancialmente em suas características psicológicas de uma encarnação para outra. Assim, é preciso refletir se Allan Kardec e Chico Xavier possuíam marcantes semelhanças psíquicas. Em uma análise singela e preliminar, a resposta parece negativa. Allan Kardec mostrou ser uma alma viril, decidida, vigorosa, disciplinada, que deu conta de organizar a doutrina espírita no curso de poucos anos. Com notável capacidade de liderança, argumentava com grande firmeza, refutava teses e críticas sem titubear, de forma clara e inequívoca. A atenta leitura da Revista Espírita permite identificar e admirar essa personalidade dinâmica e solar. Já o médium Chico Xavier sempre foi humilde, doce, resignado e submisso aos seus mentores. Abnegado, apagou sua personalidade para ser um instrumento fiel da espiritualidade superior. Para quem teve a oportunidade de assistir ao programa Pinga Fogo, no qual ele foi entrevistado, ficou claro que vencia e convencia pela humildade e pela doçura. É muito famoso o episódio em que o espírito Emmanuel apresentou ao Chico o programa de trabalho, consistente na psicografia de inúmeros livros. Ele então ressaltou a necessidade de o médium observar 3 pontos cruciais: disciplina, disciplina e disciplina. Não falou em outras virtudes, como modéstia ou abnegação, seguramente porque Chico já as possuía. Ocorre que Allan Kardec sempre deu mostras de grande método e disciplina em seu trabalho de codificador. Como nenhum espírito retrocede em suas conquistas evolutivas, parece difícil que Chico seja Kardec reencarnado. Trata-se de 2 homens notáveis que trabalharam em aspectos e fases diferentes da divulgação da doutrina espírita. Sem formular qualquer juízo de valor quanto às importantes qualidades de que deram mostras, parece evidente a distinção entre suas psicologias. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação de Cosme Massi. Olá, Aprendendo com Kardec. Tipos de médiums. Allan Kardec, ao estudar os fenômenos mediúnicos de comunicação dos espíritos com os homens, classifica todos os fenômenos em 2 grandes categorias. Diz Kardec o seguinte: os médiums podem dividir-se da seguinte maneira: médiums de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas por meios de ruídos, pancadas, movimento de corpos, e os médiums de efeitos intelectuais, os que são mais ou menos aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes,
por meio da palavra escrita na psicografia, por meio da psicofonia, da palavra falada, os médiuns transmitem as comunicações inteligentes dos espíritos. Vai ainda dizer Kardec que quando você analisa os diversos fenômenos mediúnicos, você descobre que em todos eles há algum efeito físico e algum efeito intelectual. O que vai caracterizar esses dois grandes tipos é exatamente aquilo que é predominante no efeito mediúnico. Se a predominância é apenas do elemento material, do movimento, do ruído, da ação do espírito sobre a matéria, estamos diante de um efeito físico. Por outro lado, se o que predomina na interferência dos espíritos é uma comunicação inteligente, a transmissão de um pensamento, de um ensinamento, nós temos então o chamado efeito intelectual. É por isso que Allan Kardec vai dizer o seguinte: se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que em todos há um efeito físico e que aos efeitos físicos se alia quase sempre um efeito inteligente. Difícil é, muitas vezes, determinar o limite entre os dois, mas isso nenhuma consequência apresenta. Assim, se estamos diante de um fenômeno de psicografia, temos um componente físico que é a ação do espírito sobre a estrutura física do médium para que ele possa movimentar a sua mão, produzindo a comunicação inteligente. Mas o que há de mais relevante nesse fenômeno é exatamente a comunicação inteligente, a mensagem, o pensamento que é transmitido. Por isso que no fenômeno da psicografia estamos diante de um fenômeno de efeito intelectual. Por outro lado, se estamos ouvindo ruído, um barulho, um som produzido pelos espíritos, o que é determinante nesta comunicação é um efeito material, o som, o barulho produzido, e não uma comunicação que é o fator que está presente. Então nós temos, neste caso, um fenômeno de efeito físico. Mas claro que se esse ruído, se esse barulho for utilizado para uma forma de comunicação inteligente, para que o espírito possa responder perguntas por meio de batidas, por meio de barulhos, temos ao mesmo tempo um efeito físico e um efeito intelectual. Aí nós temos os dois tipos de efeitos presentes na mediunidade conforme o pensamento de Allan Kardec. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Acessando o site www.avidaemfoco.com.br, você encontra todas as edições anteriores. Aproveite para rever as entrevistas e também os outros blocos do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco.